Você sabe, as recentes decisões em Brasília atingiram em cheio os estados. Tentar reduzir o preço dos combustíveis mudando o ICMS funciona para alguns críticos como se o governo federal estivesse querendo fazer caridade com o chapéu dos outros. No caso, o imposto dos outros, já que o ICMS é estadual. Sobre esse e outros assuntos, o CNN Prime Time recebe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. O senhor viu, né? A mudança do cálculo do ICMS nos combustíveis foi aprovada na Câmara com uma maioria bastante ampla, sendo que no seu estado, de 31 deputados que votaram, 21 na bancada do Rio Grande do Sul votaram sim pela mudança. Como explicar esse placar, governador? É realmente a possibilidade de reduzir o preço dos combustíveis? É a eleição se aproximando? Como é que o senhor vê esse resultado? E qual vai ser o impacto dele nas contas do Rio Grande do Sul? Márcio, obrigado aqui pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Olha, é um absurdo equívoco isso que está se fazendo em relação ao ICMS dos combustíveis, porque eu vou dar um exemplo. No início do ano, a gasolina no Rio Grande do Sul era R$ 4,50, com o mesmo percentual de ICMS. E agora ela está em R$ 6,50. Não mudou o ICMS. O ICMS não é o vilão dessa história, como tenta vender o governo e como conduz esse debate no Congresso Nacional. Mais do que isso, depois a gente viu em março um anúncio por parte do governo federal de zerar PIS/COFINS sobre o diesel. E o diesel não parou de aumentar nos meses seguintes, continuou aumentando o diesel. Então, além de ser um absurdo equívoco que gera um impacto bilionário nas contas dos entes subnacionais, é também algo que vai frustrar a expectativa do povo brasileiro, porque não vai resolver o problema. A gente vai continuar observando o preço atrelado ao mercado internacional sendo impactado. Então, o que o Brasil precisa é parar de gerar cortinas de fumaça como essa e resolver os problemas na origem. O Brasil precisa de uma reforma tributária profunda, ampla, mas o governo não coloca a sua energia sobre isso, não faz o que precisa ser feito para debater os reais problemas da população, prefere insistir em narrativas que gerem algum tipo de adesão em redes sociais, e é isso que prevaleceu, lamentavelmente, na decisão de ontem da Câmara dos Deputados, e que a gente vai trabalhar para que no Senado se recoloque, né, essa função do Senado, como uma casa revisora, fazer este papel para que os estados, não são os estados, os governadores quem paga o preço, não existe um dinheiro do governador. No Rio Grande do Sul é R$ 1,3 bilhão de impacto no ano que vem. Esse dinheiro não é do governador, é o dinheiro da educação, da saúde, dos serviços prestados à população que acabam se precarizando. Então é muito importante que a gente faça um debate sereno, tranquilo e que se foque em resolver de forma estrutural o problema, e para resolver tem que ser uma reforma tributária profunda e ampla, que há muito tempo se debate no Brasil, mas que lamentavelmente o governo federal não colocou a sua energia sobre esse assunto. Eu queria falar um pouquinho de política com o senhor também, antes de passar a entrevista para os nossos colegas analistas, que certamente vão fazer perguntas ótimas para o senhor. Mas como pré-candidato do PSDB à presidência, o senhor está focando muito, claro, em conseguir votos no seu partido, mas certamente está acompanhando as movimentações em outras legendas. A fusão Democratas-PSL é só a primeira, outras podem vir a ocorrer. E aí eu pergunto para o senhor, qual é o peso para ser escolhido pelo PSDB de conseguir fazer costuras fora da legenda? E, claro, como é que está a sua busca de apoios no partido? Olha, Márcio, eu com muita alegria tenho recebido muitas manifestações de simpatia, de torcida até por parte de algumas lideranças de outros partidos para além do PSDB. Acho que isso é fruto dessa política que a gente busca fazer de agregar, de juntar. Né? Não é sobre as pessoas, é sobre o projeto, né? Não é sobre quem vai liderar, é mais do que isso, é sobre trazer o Brasil de volta para o bom senso, para o equilíbrio. Não pode ser pela vaidade de um candidato, certamente, não pode ser por uma aspiração pessoal unicamente, embora seja legítimo que cada candidato tenha uma aspiração pessoal, eu também tenho as minhas, mas não é isso que me move verdadeiramente na política. Eu acho que isso é percebido por lideranças de outros partidos para que a gente possa sentar à mesma mesa e construir condição de convergência. E com isso o senhor acha que o senhor consegue mais apoio dentro do PSDB, construindo essas costuras lá fora? Eu acho que isso é fundamental. A gente vive uma estrutura político-partidária no Brasil muito fragmentada. Né? Ninguém vai mudar o Brasil sozinho e nenhum partido sozinho consegue mudar o Brasil. A gente precisa formar, dentro da característica do nosso sistema político, alianças, coalizão, né? E isso tem que ser em torno de um projeto para o país. A gente tem conseguido manifestações importantes, eu recebi aí manifestações de torcida por parte do presidente do PSD, o Kassab, por parte do ACM Neto, presidente do DEM, que agora está fazendo a fusão com o PSL, outras manifestações de simpatia, torcidas, né? Não se
não se intrometem dentro do que é um assunto do PSDB, mas manifestaram suas simpatias. Isso me dá responsabilidade. Agora é importante dizer, quero sentar à mesa, disposto a liderar, me sinto sim capaz de liderar, depois da experiência que eu tive de governar um estado e tenho como o Rio Grande do Sul, com uma complexidade financeira, uma crise fiscal tremenda e também de uma divisão política, né? O Rio Grande do Sul sempre foi muito marcado por ser um estado polarizado, de muitas disputas. Então, quer dizer, um pouco parecido do Brasil que a gente vai pegar lá na frente. Um país dividido e com crise fiscal para ser administrada. Eu me sinto capaz, mas eu não vou sentar à mesa com os partidos com uma ideia fixa para atender um projeto pessoal. Eu quero juntar gente, quero agregar e formar uma verdadeira coalizão dentro do centro que ajude a fazer o país retomar sobriedade e sensatez. Eu entendo, governador, mas o senhor fala das dificuldades que o senhor enfrenta no Rio Grande do Sul, mas o senhor falou na primeira resposta da necessidade de fazer reformas. Como fazer essas reformas no Brasil? Eu não tenho como não trazer o exemplo do Rio Grande do Sul aqui, Márcio. Claro, guardadas as proporções, mas é uma situação semelhante, até mais crítica, porque não tem os instrumentos que o governo federal tem para se financiar. O estado que eu peguei não pagava salário por 3 anos, não pagava os hospitais, não pagava os municípios, não conseguia fazer qualquer investimento e tinha alíquotas aumentadas de ICMS. A gente está entregando um estado que retoma a capacidade de investimento, pagamos todas as dívidas deixadas nessas áreas da saúde por outros governos, que eram bilionárias, estamos abrindo investimentos e reduzindo impostos no Rio Grande do Sul, isso graças às reformas que nós fizemos. O Rio Grande do Sul era um tabu falar em privatização de empresas. A gente acabamos de fazer hoje o contrato que passa o controle da companhia de transmissão de energia para a iniciativa privada. Semana que vem a gente tem a privatização, o leilão da nossa companhia de gás. A gente criou um ambiente político mais favorável. Começou quando eu disse que não seria candidato à reeleição. Como já disse, que se for presidente do Brasil, não serei candidato à reeleição. Isso é bem importante para que a gente possa colocar toda a energia em atacar os problemas do país, que não são poucos. Tem um problema de produtividade que precisa de reformas tributária, administrativa, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios e ter um foco muito grande aí na educação para que a nossa capital humano, as nossas crianças e jovens sejam formados para os empregos do futuro. E isso vai demandar, sem dúvida nenhuma, que não se desvie o foco para a eleição de 2026 e nem que o presidente encarregado, aquele que será eleito, seja visto como o primeiro obstáculo a ser combatido, porque é isso que vai acontecer se ele for um virtual candidato à reeleição. No dia 1, ele passa a ser o primeiro obstáculo a ser eliminado, porque ele é um virtual candidato à reeleição, tanto por lulistas quanto por bolsonaristas. E aí os problemas do país vão continuar lá sem serem resolvidos. Eu deixo claro que eu quero atacar os problemas e depois a outra eleição que discutam a sucessão, mas o Brasil precisa superar os graves problemas que são um obstáculo para o nosso crescimento de forma sustentada no tempo. Desculpe quase cortar o senhor, mas só para passar a palavra para os nossos analistas, começando com Yuri Pita. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, governador. Obrigado por estar conosco. Eu vou fazer a pergunta mais óbvia. No atual momento, a gente tem o ex-presidente Lula liderando pesquisas e o atual presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar e vários candidatos que estão sendo chamados de terceira via ainda muito atrás nas pesquisas. Quero perguntar para o senhor falou que tem essa capacidade, tem conseguido dialogar com mais partidos. Pergunto ao senhor, uma chapa liderada pelo senhor teria espaço para Ciro Gomes e Sérgio Moro, que nesse campo do meio são os que estão com números um pouco mais favoráveis do que os pré-candidatos tucanos como o senhor e João Dória e outros nomes que já foram ventilados? Vamos lá, Yuri. Pesquisa nesse momento tem que ser olhado com todas as reservas que o momento exige, né? Eu, quando comecei a minha campanha de governador, na campanha, lá no momento que começou a televisão, eu tinha 6% nas pesquisas. 2 semanas depois de começar a televisão, pulamos para 18% nas pesquisas. Então, não é um debate que está na mesa do cidadão brasileiro. A gente está discutindo, nós que somos da política, analistas políticos, parte da imprensa, mas não é na mesa do povo brasileiro está a discussão sobre o preço do alimento, sobre o desemprego, sobre a pandemia. Os problemas são outros, não tem uma eleição para o povo discutir. A mesma pesquisa que mostra a polarização entre Lula e Bolsonaro mostra que eles também polarizam, né? Estão lá na ponta em rejeição. Então, boa parte da população não quer esses 2 candidatos. A diferença é que
acaba a rejeição de um turbinando a intenção de votos do outro. E como não conhece as alternativas ainda, é o que se apresenta para o momento. Mas eu tenho absoluta convicção de que no momento adequado vai se viabilizar essa terceira via. Eu tenho disposição para conversar com todos, agora é claro, vamos conversar em torno de projetos. E aí vamos ter que ver o tanto que os nossos projetos para o país são coincidentes. Por exemplo, respeitosamente, com o Ciro Gomes eu vejo uma diferença de projeto do ponto de vista econômico. O Ciro aposta num caminho de um neodesenvolvimentismo que, na minha visão, já foi tentado recentemente por Dilma, por exemplo, e que quebrou o país. Né? Uma aposta em aumentar gasto público e em aumentar protecionismo à economia nacional, que gerou enormes problemas para o Brasil, na minha visão. Nem por isso vou deixar de conversar com ele. Né? A gente não vai conversar só com quem a gente concorda, a gente tem que conversar também com outras pessoas e atores políticos para tentar formar a exaustão, convergência e conciliação, o que não quer dizer que a gente vai pensar igual sobre todos os assuntos, mas que a gente possa estabelecer um mínimo de consenso, porque, sem dúvida nenhuma, antes de tudo, o que o Brasil precisa é retomar serenidade, sobriedade e sensatez, equilíbrio, né, para superar essa divisão, essa tentativa de destruir uns aos outros e, assim, não construir nada para o futuro. Rapidamente, governador, e Sérgio Moro? Tem uma excelente conversa com o Sérgio Moro também, ele tem uma pauta muito importante, que é do combate à corrupção, que estará seguramente no nosso plano de governo. Eu não conheço as ideias do Moro sobre educação, sobre meio ambiente e outros temas econômicos, que eu acho que são importantes, eu espero que a gente possa também ter afinidade nisso. Mas na pauta que ele marcou com muita legitimidade de combate à corrupção, tenho bastante afinidade e entendo que é algo que precisa estar presente de forma determinante num plano para o futuro do Brasil. Deixa eu passar a palavra agora para a nossa analista Thaís Arbex, lá em Brasília. Thaís. Governador, boa noite. Vou voltar aqui na pauta econômica que o senhor já tratou no início da entrevista. A gente sabe que esse texto agora do ICMS vai para o Senado. A gente discutiu sobre isso agora há pouco, sabemos que ali a resistência é maior, mas muitos senadores admitem aprovar uma mudança, talvez não essa, mas alguma mudança em relação ao ICMS, justamente porque consideram difícil não votar a favor de propostas que podem diminuir o preço do combustível. Quero saber como que os governadores devem atuar na prática em relação a isso e também quero a sua avaliação a respeito de outra medida que está ali no Congresso, que é a PEC dos precatórios, governador. Thaís, é o seguinte, os governadores nunca foram chamados para discutir uma solução para isso. Sempre se apresenta um prato pronto e a gente tem que sair correndo atrás para manifestar o CONFAS, que é o CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda, mas nunca houve efetiva demanda por participação para criar alternativas e nunca nos negamos a participar. Mas o que se parece querer é mais uma narrativa para a população. Eu insisto, o ICMS não é o vilão dessa história. Ele é o mesmo percentual de ICMS nos estados há muitos anos. E a escalada do preço do combustível vem turbinada pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional e ainda mais agravada esse aumento aí por conta da sobrevalorização do dólar ou da desvalorização cambial do real, por conta, boa parte, da instabilidade interna criada pelo governo, pelo presidente da República, pelos ataques às instituições, pelo a constante ameaça que se faz com riscos aí a intervenções em setores da economia, tudo isso gera um ambiente de instabilidade. Então, se querem resolver mesmo o problema, nos chamem para a mesa, nunca chamaram os governadores para buscar uma alternativa para a resolução. Na minha visão, tem que atacar o problema de forma estrutural, que é a reforma tributária. Sobre PEC dos precatórios, acho que é um caminho equivocado que se está tomando da alteração para a União, que é uma boa pagadora para passar a ser uma pagadora dos seus precatórios. Nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul justamente no caminho contrário. O Rio Grande do Sul não honrou precatórios historicamente e a gente está buscando criar condições para que se viabilize a quitação do estoque de precatórios. Tem alguns itens dentro da PEC dos precatórios que são importantes.
Por exemplo, o índice de correção dos precatórios é importante que se altere. Ele tem um índice de correção atualmente que se torna muito difícil de ser atendido, consome muito das receitas dos estados, porque tem um IPCA mais 6, se eu não me engano, o índice atual, e a gente precisa fazer uma alteração para uma taxa de correção que seja viável para as contas públicas. Acho que é um dos pontos que merece discussão e avançar. Eu espero que a discussão se dê de forma serena e que não gere mais ambiente de riscos para o Brasil, né? Governador, lá do Rio de Janeiro, a gente tem a pergunta do Leandro Rezende agora. Leandro? Obrigado, Márcio. Obrigado, governador, por estar conversando com a gente. Queria voltar para a pauta política, porque há alguns dias o senhor usou as suas redes sociais para responder ali em um tom até em certo ponto irônico a uma nota que saiu de que o ex-presidente Lula estava preocupado com o seu crescimento, né, como um possível candidato à presidência. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como o senhor vê quem pode ser, caso o senhor seja candidato a presidente, o seu grande adversário nas eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula, governador? Olha, eu parto para a eleição querendo ganhar pelas qualidades do projeto e não pelos defeitos do adversário. Acho que isso faz toda a diferença. Não só como estratégia para uma eleição que a gente vê muito dividida, como também pelo sentido que é o que o país precisa. Não adianta querer ganhar a eleição sendo um terceiro polo de radicalização, dividindo mais ainda, sendo anti-Lula e anti-Bolsonaro, e anti os dois, e anti tudo, e depois, no dia seguinte, querer dizer que vai unir o Brasil. Depois de ter aprofundado a divisão, você não tem legitimidade para poder promover convergência e união. Então, acho que é importante ganhar e ganhar do jeito certo essa eleição, né? Falando de futuro e do que a gente precisa construir para o Brasil do futuro. O que a gente trouxe ali, né, simplesmente foi, olha, há uma notícia de que o ex-presidente Lula teria demandado ao PT no Rio Grande do Sul que reforçasse um ataque ao nosso governo. Aliás, até quero dizer o seguinte, o PT do Rio Grande do Sul tem sido até colaborativo em resolução de pautas do Estado, foi importante em muitos momentos para promover convergência, votou com o governo em circunstâncias muito importantes, embora tenha sido também aguerrido em tantas outras, mas foi uma oposição leal na bola, eu diria. Até porque nós também respeitamos a oposição. Eu não acho que quem pensa diferente de mim é um mal a ser exterminado, um inimigo a ser abatido. E mais ainda quando são deputados que são eleitos pela população, a mesma população para quem eu governo. Eu tenho que respeitar e considerar que ali está não um deputado da oposição, mas uma parte da população para quem eu também devo governar e eu preciso respeitar e entender as agendas que ali estejam presentes. Eu aposto nessa política que é instrumento de intermediação das diferenças, né, dentro da democracia e não nessa guerra de uns contra os outros para tentar fazer valer a sua posição na base da desconstrução de um adversário. Governador, a gente tem tempo para mais uma pergunta do nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, agora. Naka. Obrigado, governador. O senhor avançou com a pauta de privatizações, setor elétrico, Corsan no saneamento, mas disse que não vai privatizar o Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo presidente da República, se o senhor vencer, conseguir este cargo, privatizações, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras serão Corsan ou serão Banrisul? Olha, Nakagawa, a gente tem que ter clareza que capital político já que você é o analista econômico aqui, é como no capital financeiro, é limitado. Você tem que escolher onde é que vai alocar. Não tem capital para colocar, suficiente para colocar em todas as fichas, em tudo que se gostaria. E eu fiz as escolhas como governador do Rio Grande do Sul sobre aquilo que era mais determinante e estruturante para o Estado. Não adiantava fazer uma privatização do banco e não resolver o que gerava o desequilíbrio financeiro do Estado, que é a estrutura de pessoal, previdenciária do Estado. A gente precisava vencer isso e também as privatizações das empresas que são concessionárias de serviços públicos. Tem uma diferença aqui, o banco não é um concessionário de serviço público, ele não está sob a ameaça de perder uma concessão pelo não cumprimento de metas num contrato de concessão com a União.
A empresa de energia, sim, né? A empresa de gás, a empresa de saneamento, essas operam serviços públicos em regime de concessão, elas eram mais urgentes. Eu não defendi que não se privatize o Banrisul por acreditar que isso não deva ser tratado, mas porque não era a prioridade para esta agenda que a gente tinha. Para o Brasil, a mesma coisa. Eu acho que a gente deve sim debater privatizações de companhias, eu não tenho estruturado na ordem de prioridade onde que deveriam estar essas empresas ainda, mas eu tenho uma segurança. Não, elas vêm atrás, as privatizações, de outras reformas que são mais importantes, que são determinantes para o aumento de produtividade do Brasil. A reforma tributária, a reforma administrativa e um grande plano aí para a educação do país, para que ela seja transformadora da nossa realidade. O Brasil precisa ser capaz de produzir mais e de sustentar, a partir dessa produtividade, taxa de crescimento de longo prazo. O país dá voos de galinha e entra em recessão, ele não consegue sustentar crescimento por longo período e isso tira o emprego, tira a renda da população. E para ser mais competitivo e produtivo, a gente não são as privatizações que serão dessas empresas que serão determinantes. Antes disso, vem como prioridade um Estado mais eficiente, menos complexo para quem empreende, tem que ser mais simples para dar espaço para quem empreende, para empreender aqui, para querer viver aqui, empreender aqui. Essas serão as nossas prioridades. Mas então o senhor não descarta privatizar essas 3 companhias, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Acho que nenhuma privatização pode ser tabu sobre o qual não se possa discutir. A Petrobras não parece ser o caso de encaminhar uma privatização em bloco da companhia. Acho que segue um bom caminho de análise sobre as subsidiárias, né, e especificamente ir conduzindo processos de privatização em determinados setores de atuação da companhia. E acho que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica merecem uma análise bem apurada. A Caixa Econômica é uma operadora de serviços públicos importantes, mas, né, faz sentido ter 2 bancos que atuam no varejo? Quais são os benefícios que o governo extrai disso? Nós vamos fazer uma análise bem aprofundada disso, porque pode ter feito sentido num passado mais distante que o governo tenha tido que empreender nesses setores, porque não havia dinâmica econômica suficiente na iniciativa privada para empreender nesses setores. Mas os tempos mudaram e a gente tem que ter disposição para reconhecer essa mudança dos tempos. Mas, insisto, não serão a prioridade antes de nós resolvermos aquilo que, do ponto de vista estrutural, limita a capacidade de crescimento do Brasil e, consequentemente, limita o emprego, a renda e o crescimento aí para o país.